Mudar a realidade ao redor não é novidade na história de One Piece. É uma característica marcante da aventura dos Chapéus de Palha e principalmente do Luffy. Passar pelas ilhas e através das suas ações, alterar o status quo e o modo de funcionamento do lugar. Arco após arco de One Piece, os Chapéus de Palha chegam em uma nova ilha, vão entendendo seu funcionamento e as hierarquias ali dentro e muitas vezes com a intenção e outras meio acidentalmente, deixam tudo diferente ao partirem do lugar, deixando esperança e uma gratidão imensa dentro de todos. E esse todos que eu digo é um elemento muito importante na história de One Piece. Um dos aspectos que eu mais gosto na história de One Piece é a relevância que o povo tem dentro dos arcos de One Piece. O povo funciona bem como se fosse um personagem mesmo, apesar de serem vários deles, alguns mais randoms e outros menos. Mas juntos, eles são essa massa, essa unidade que ajuda a história a ir pra frente, que contam uma história tanto pra nós, quanto pros Chapéus de Palha. E eles são a maior representação de que a realidade mudou dentro da ilha pela qual os Chapéus de Palha passaram. Mais do que construções novas ou mudanças físicas na ilha em si, a mudança principal é no jeito do povo viver, ver a vida e os sentimentos que eles carregam. O que faz muito sentido dentro de uma história como One Piece, que tem foco muito maior no seu plot do que em seus personagens especificamente. Prova disso é que vemos muito mais conteúdo de One Piece, como teorias, relacionados ao que está acontecendo no universo de One Piece como um todo, juntando elementos antigos com novos e supondo elementos futuros. Tem bem mais disso do que vídeos falando sobre um personagem ou outro individualmente. Essa é a proposta de One Piece. E bom, como eu falei antes, quando os Chapéus de Palha passam pelas ilhas, eles mudam a realidade dentro delas, mais no aspecto de status quo do que aspectos físicos em si, e o principal agente dessa mudança é Monkey D. Luffy. A questão toda do Luffy, como ele diz desde sempre, é que ele quer se tornar o homem mais livre do mundo, e segundo ele mesmo, o rei dos piratas é essa figura que tem a maior liberdade de todas. E seria muito fácil colocar o Luffy lá, dando discursos motivacionais um atrás do outro, falando que o povo deveria lutar pela sua liberdade, que não deveriam aceitar aquilo ali ou aquilo outro, chegar pra geral e fazer o discurso motivacional pra toda essa galera, todo mundo junto. Mas o jeito que o Oda faz isso é muito mais interessante. O Luffy não quer ser visto como herói, não quer ser visto como a figura salvadora de todos. Em vários momentos, ele próprio diz que não gosta disso e tenta evitar essas situações, inclusive. O que acontece com o Luffy é que ele demonstra pros outros, através das suas ações, o que significa verdadeiramente ser livre. E aí, essas pessoas encontram nele um reflexo dessa possibilidade de alcançarem a sua própria e verdadeira liberdade. Em outras palavras, o Luffy não vai lá e simplesmente dá a liberdade de bandeja para os outros. Ele, na verdade, age de uma maneira tão livre que as outras pessoas vendo isso, admirando isso, sentem a necessidade, o desejo de ser livre dessa mesma maneira. E é essa atitude do Luffy que permite que esses povos, como eu disse antes, tenham uma importância tão grande dentro do plot de One Piece, dentro dos arcos de One Piece. Se o Luffy desse a liberdade de bandeja para essas pessoas, elas ficariam ali paradas sem fazer nada. Elas não teriam esse papel fundamental e muito interessante de lutar por sua liberdade. E essa luta por liberdade aparece no arco de Wano com grande destaque e provavelmente com a maior intensidade que havíamos visto até então. Eu arrisco dizer que o Wano é o arco de One Piece em que o povo do país teve maior papel a desempenhar se compararmos com o tamanho do papel que os outros povos dos outros arcos tiveram. Primeiro porque são 20 anos de espera dentro de uma história sofrida, onde muitos passaram fome e outros, como é o caso de Ebisu, foram inclusive enganados e lhes foi tirada a possibilidade de mostrar suas outras emoções, podendo apenas rir e nada mais. Temos várias falas dos samurais desse povo de Wano dizendo que eles querem lutar, que se for para morrerem em batalha, que seja, porque preferem isso a viver mais tempo naquele regime ditador de Kaido e Orochi que os apreende. Ou seja, eles estão dispostos a morrer na luta pela sua liberdade. E lembra que eu falei antes sobre ver o reflexo da sua própria liberdade através da figura do Luffy? Então, esse é um exemplo claro disso, porque vemos desde o começo de One Piece que Luffy está mais do que disposto a morrer na luta pela sua liberdade. E ao verem isso, os samurais de Wano se inspiram.
E claro, nós espectadores nos inspiramos também. Isso por si só já é incrível. A obra já consegue nos impactar de maneira gigantesca. Mas Oda, claro, consegue elevar o nível. Consegue ir além dentro desse mesmo tema. E o Gear 5, que muitos amaram e outros odiaram, como é com todas as coisas geniais, divide opinião, o Gear 5 é o momento que marca o maior ápice de liberdade de Luffy e, consequentemente, o ápice também dessa inspiração que ele passa para os outros e para nós. Gear 5 é o momento em que Luffy se torna o homem mais livre do mundo até então. Isso porque Luffy alcança um novo patamar dentro da sua habilidade de mudar o ambiente ao redor, de mudar a realidade ao redor. Se antes, como eu falei, ele mudava mais ou somente os sentimentos das pessoas, o funcionamento e as hierarquias das ilhas por onde passava, com o Gear 5, Luffy consegue agora mudar literalmente a realidade ao seu redor. Ele pode usar as propriedades flexíveis do seu corpo e tornar outras coisas flexíveis também. E acho que essa é uma palavra-chave: flexibilidade. Independente do local ou com quem Luffy estava se relacionando, ele conseguia sempre, não só com seus poderes, mas também com seu espírito, ter a flexibilidade para conseguir resolver os problemas, inspirar as pessoas e mudar tudo ao seu redor. E é claro que com toda essa liberdade literal que agora lhe foi dada, ele ia se divertir pra caramba, ele ia dar risada e transformar tudo em brincadeira. Esse é um dos pontos que fez muitos odiarem essa transformação. Eu entendo um tanto, porque é claro que é um choque. A gente está acostumado com aquelas transformações baseadas em ódio, em raiva, em revolta, onde mesmo aquele personagem super carismático aparece muito pistola, com um olhar muito diferente do seu habitual, pronto para destruir o vilão da vez por tudo que ele o fez sofrer e também pelo que fez seus amigos amados sofrerem. Gon que o diga lá em Hunter x Hunter, né? E aí vem o Luffy, que apesar de toda a situação super grave ali, transforma tudo em brincadeira, em zoeira, em risada. Então eu entendo um pouco a revolta. E como eu disse antes, as coisas geniais têm essa característica. Elas dividem opiniões exatamente por quebrarem algo já estabelecido, que é exatamente o que o Luffy faz sempre, como a gente viu. Então você vê que essa transformação é a essência pura do Luffy. Representa tudo que ele busca e sempre buscou, e mais do que isso, tudo que ele sempre acreditou. Luffy, exatamente por carregar a fruta de Nika, o deus do sol, é um personagem extremamente solar, que atrai as pessoas ao seu redor, que as ilumina e que traz uma leveza consigo. E acho que essa transformação traz até uma metáfora para as nossas vidas, de que mesmo em momentos difíceis, na hora de resolver problemas complicados, devemos tentar nos divertir, devemos tentar achar soluções e possibilidades diferentes, devemos tentar trabalhar e improvisar com aquilo que temos. Essa parte de improvisar é bem representada com a própria luta do Luffy versus Kaido no modo Gear 5. Ele vai testando as possibilidades do seu poder que acabou de descobrir, fazendo coisas bem diferentes e imprevisíveis. E isso acontece mais ainda em Egghead. Eu adoro os quadros do Luffy lutando. Tem hora que ele pega taco de beisebol, tem outra hora que ele pega e amassa o Gorosei e o Kizaru, batendo eles nas palmas das suas mãos, assim transformando eles em folhas amassadas. Tem hora que ele começa a girar sem parar e não consegue controlar, e aí ele acaba afundando e volta como um ser gigante. Eu acho isso maravilhoso. É sobre liberdade. E com liberdade, a gente pode testar todas as possibilidades à nossa frente. E uma coisa muito legal dessa transformação é que o Oda, ao criá-la, se tornou mais livre também ele próprio. Oda sempre diz que o que ele mais quer ao desenhar sua obra, e o motivo pelo qual se tornou mangaka, é pela diversão que isso traz. E quando foi rebater algumas críticas sobre o Gear 5, ele disse que o que importa é que ele se divertiu demais desenhando os quadros em que o Luffy luta com o Gear 5, que é algo que ele sempre busca com seu trabalho. O Oda prioriza muito a diversão. E como eu falei, a transformação literalmente muda a realidade ao seu redor. Ou seja, um mundo gigantesco de possibilidades se abriu pro Oda. Ele pode realmente pirar o cabeção agora, que vai ser crível, vai ser plausível dentro de One Piece. Não vai ficar desconectado, estranho ou parecer que foi do completo nada. E é o que ele vem fazendo. Eu, por exemplo, adoro a cena que o Luffy pega o taco de beisebol e dá uma com tudo no inimigo. E detalhe, taco de beisebol
que ele criou lá comendo um negócio e ele mesmo pintando o negócio depois. É bom demais. E eu gosto muito disso porque eu acredito muito em testar possibilidades, em deixar a imaginação fluir. Uma das críticas que muitos fazem em relação ao Gear 5 é que, diferente de outros elementos que o Oda já colocou na história, o Gear 5 tem um foreshadowing bem questionável. Ou seja, as pessoas mostram ali através de argumentos e de imagens do mangá e do anime que o que acredita-se ser uma pista dizendo que o Gear 5 viria, na verdade é algo que já aconteceu com outros personagens ou não tem uma relação forte e direta com o Gear 5 em si. Em resumo, as pessoas argumentam tentando mostrar o seu ponto de que o Gear 5 não foi planejado desde o começo do começo. E bom, pode ser verdade ou não, eu não faço a mínima ideia. Mas pra mim, é incrível ver Luffy se tornando cada vez mais livre. E claro, como ele mesmo diz, ele vai se tornar mais livre ainda quando se tornar o rei dos piratas. E eu já fico ansioso, com muita vontade de ver o que o Oda vai inventar para que o Luffy vá além e se torne um homem ainda mais livre do que se tornou com o Gear 5, que traz consigo o som dos próprios tambores da libertação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e comentar o que você achou. Valeu e até!